Senadores apontam projetos que podem ajudar na solução do piso salarial da enfermagem. Ocupação ilegal de terras públicas na Amazônia é criticada na Comissão de Meio Ambiente. E a coluna Momento Eco mostra os desafios ambientais para quem for eleito em outubro. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Nesta semana, senadores apresentaram propostas para garantir o piso salarial da enfermagem. Entre elas, a que permite realocar recursos recebidos para o combate à Covid para outras áreas da saúde. A permissão para que estados e municípios paguem o piso salarial dos enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à Covid-19 deve ser a primeira proposta analisada pelo Senado para garantir o piso da categoria. O relator do projeto e também do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, afirmou que a votação deve acontecer já na próxima semana, antes das eleições. É que nós estamos tomando todas as providências em consonância com o Supremo Tribunal Federal e que vamos viabilizar os recursos para que o teto seja cumprido, porque é lei, não há como não se cumprir a lei. O piso foi estabelecido e valores bastante módicos, porque um profissional de enfermagem de nível superior ganhando R$ 4.750 é uma coisa mais do que razoável. Um técnico de enfermagem ganhando 70% desse valor, que são apenas R$ 3.300, também é um valor bastante razoável. E um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, ganhando a metade desse valor, que são R$ 2.300, menos de 2 salários mínimos, quando um profissional, um trabalhador sem qualificação nenhuma tem que ganhar no mínimo um salário mínimo, não é coisa exorbitante. Mas nós sabemos a dificuldade que tem os estados, que tem os municípios, que tem os hospitais privados e principalmente que tem as santas casas e as filantrópicas. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão de profissionais e a queda na qualidade do serviço. Senadores apresentaram propostas para custear o piso. Entre elas, o programa de repatriação de recursos, que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. Outra sugestão é a destinação de emendas do relator, o chamado orçamento secreto, para custear o piso da enfermagem. Outras propostas já foram aprovadas pelo Senado e estão em análise na Câmara dos Deputados, como a atualização de valores e correção de dados de bens móveis e imóveis, com aplicação de alíquota especial de imposto de renda sobre o aumento de patrimônio, e o pagamento de auxílio financeiro pela União para as santas casas e hospitais filantrópicos. Basta só o Congresso Nacional tirar 20% do tal do orçamento secreto e transferir para o SUS, que isso resolve o problema da origem do setor público para pagar o piso dos enfermeiros. A Comissão de Meio Ambiente debateu o desmatamento ilegal na Amazônia. A audiência fez parte de um ciclo de debates sobre o aumento de casos de grilagem de terras a partir da política de regularização fundiária do próprio governo. O objetivo do encontro foi obter esclarecimentos sobre erros para iniciar a recuperação do que foi perdido e a construção de procedimentos de regularização fundiária. De acordo com o representante do Ministério Público, estudos mostram que se o Brasil se mantiver na linha de destruição que tem hoje, em 2030, o país vai chegar num total de 25% da floresta amazônica deflorestada de maneira ilegal. O procurador ressalta que, se isso acontecer, a floresta vai começar um processo de autodestruição e pode se tornar uma savana, deixando de ser uma floresta tropical. Eu fui um dos 11 procuradores da República que, participando da Força Tarefa Amazônia Legal, investiguei
o processo de desmantelamento da política ambiental no país em curso nos últimos anos e nós ajuizamos como resultado desse trabalho uma ação de improbidade administrativa contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E foi um trabalho difícil para o Ministério Público Federal realizar, porque os atos são sempre sutis, né? Você tem ali um desmanche, você não tem uma afronta direta à legislação, mas quando você analisa a sequência, há toda uma lógica. Há toda uma lógica ali em que a devastação é o resultado e a gente não pode falar sequer em surpresa com o número do desmatamento ilegal que a gente tem hoje, que é o maior dos últimos 15 anos. Não há surpresa, né? Ele é uma consequência lógica daquilo que foi conduzido aí nos últimos 3 anos de omissão e desmantelamento daquilo que funcionava de maneira razoável no nosso país. Azeredo também falou sobre o projeto Amazônia Protege, que aborda as áreas de interesse federal ainda não arrecadadas pela União. De acordo com especialistas, são 50 milhões de hectares de terras públicas que estão na Amazônia sem qualquer destinação pelo governo federal. Daniel reforçou que é necessário criar com urgência unidades de conservação sobre essas áreas para que elas deixem de ser alvo de especulações e invasões de grileiros. E aqui nesse mosaico a gente vê como que há uma predominância de áreas federais na Amazônia que justifica uma atuação forte do Ministério Público Federal. A gente tem alguns projetos que reduziram o desmatamento em mais de 60% nos últimos anos, como o Carne Legal, mas ainda é insuficiente, considerando o nível de destruição que nós temos. E quando a gente fala que o desmatamento está em torno de 15 mil quilômetros quadrados por ano, uma pergunta que nasce é: quantos pontos de desmatamento nós temos na Amazônia por ano? Aí eu coloquei 23 mil novos focos e esse número varia de 23 mil até 40 mil no ano passado, que foi o número que a gente teve aí de incremento. Ou seja, são 23 mil, 40 mil pontos de 40 mil crimes ocorrendo em pontos diversos da Amazônia. É impossível, unicamente com medidas de fiscalização, você atuar e punir essas pessoas inteiras. De acordo com a representante do Instituto Centro de Vida, o desmantelamento de políticas ambientais no Brasil tem resultado no aumento do desmatamento da Amazônia Legal. Para o combate ao desmatamento ilegal nesses territórios é importante que a gente reforce a estrutura do Estado para punir e responsabilizar os infratores. O embargo remoto, assim como o Dr. Daniel comentou, é uma das estratégias para isso, né? Você consegue detectar e embargar uma área de forma muito rápida. Isso tem um efeito preventivo, inclusive no avanço desse desmatamento. É importante que o CAR dessas áreas eles sejam suspensos, e inclusive que se suspenda os processos de regularização fundiária em áreas onde foram detectados desmatamento ilegal. E é importante que a gente amplie a transparência dos dados ambientais e fundiários para que a gente garanta um controle social, mas também a colaboração entre os próprios órgãos públicos para conseguirem combater de forma mais eficaz o desmatamento ilegal. Nós temos que mostrar para o mundo a forma como o Brasil vem conduzindo. Claro, e também cobrando aqui do Parlamento medidas que deem efetividade às leis já existentes e aprimorar aquelas que nós temos a possibilidade de fazer essa fiscalização mais intensa e de forma mais constante. O que é inadmissível é você entender que uma terra pública que hoje está sendo ocupada de forma criminosa tem o aval do próprio Estado brasileiro para se manter nisso. O programa Ecosenado estreia sempre no primeiro final de semana do mês. No mês que vem, as eleições acontecem justamente no final de semana da estreia da edição de outubro do programa. Veja agora uma prévia do que o Ecosenado está preparando para você na coluna Momento Eco. Nós conversamos com alguns dos maiores especialistas do país nas questões ligadas ao meio ambiente. Perguntamos quais são os grandes desafios que os candidatos eleitos terão que enfrentar nos próximos anos. E constatamos que há um sentimento de urgência na reversão dos números do desmatamento, apontado como prioridade por quase todos eles. A agenda mais crucial, no caso agora para o Brasil, é a agenda de combate ao desmatamento.
porque o desmatamento é um indicador muito importante da saúde das políticas ambientais do país. Quem controla o desmatamento demonstra que tem controle da agenda ambiental. De agosto do ano passado até agosto deste ano, 10.781 quilômetros quadrados de florestas foram derrubados só na Amazônia Legal. 7 vezes a área da cidade de São Paulo. Eliminar o desmatamento é algo que nós já mostramos que somos capazes de fazer, sem diminuir o crescimento econômico. Há um entendimento de que o desmatamento não gera riqueza e agrava, né, outros problemas sociais e econômicos. Então, combater o desmatamento é uma pauta de desenvolvimento do Brasil e, ao mesmo tempo, gera um enorme benefício climático, né? Então, o Brasil pode colher os frutos, né, de ter uma ação climática resolvendo um problema interno que é a questão do uso da terra. Reduzir o desmatamento, porém, passa necessariamente pelo combate ao crime organizado, sobretudo na Amazônia. Acho que o primeiro problema a ser atacado hoje no Brasil é a impunidade em relação aos crimes ambientais. No dia 1 do novo governo, dos novos governos estaduais e principalmente do novo governo federal, ele tem que atacar o crime organizado e veja bem, com exceção do narcotráfico, que não é fácil monitorar, obviamente, todos os outros impactos, os satélites detectam no mesmo dia, qualquer desmatamento, qualquer construção de uma pista clandestina de pouso num garimpo ilegal, no momento que começa a abrir a pista, os satélites detectam. Então, todos esses dados são disponíveis, todos esses órgãos do governo, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, têm diariamente onde está acontecendo o crime organizado. No dia 1º de outubro, véspera das eleições, você vai ver a íntegra dessa reportagem no programa Ecosenado. Já a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês que nos acompanham. Se a economia brasileira deve crescer mais este ano, a previsão é de crescimento baixo em 2023. Situação que pode melhorar com a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. 2 meses seguidos de deflação, causada principalmente pela desoneração dos preços dos combustíveis e das tarifas de energia, conseguiram reduzir os índices de custo de vida, que já estavam acima de 2 dígitos anuais. Com isso, a instituição fiscal independente do Senado reduziu suas previsões de inflação para este ano e para o próximo. O relatório de acompanhamento fiscal de setembro projeta uma inflação de 6,4% ao final deste ano e 4,9% em 2023. Já a projeção do PIB, que é a soma de tudo que é produzido no país, é de crescimento de 2,6% em 2022, mas apenas 0,6% no ano que vem. A IFE projetou um cenário alternativo, com manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 para o ano que vem e também da desoneração fiscal dos combustíveis. Neste cenário, o PIB pode chegar a crescer 1% em 2023, mas isso pode trazer consequências perigosas. E você tem também a perspectiva de você, não na proposta, mas uma promessa de campanha de você ampliar também o programa Auxílio Brasil. Na verdade, manter o gasto que está sendo feito agora até dezembro, manter ele para os outros anos, ter um impacto na nossa conta de cerca de 51 bilhões de reais. Se você colocar tudo isso nas contas públicas, né, nas contas da União, você vai ver que a previsão para o ano que vem, que seria um superávit fiscal, né, receitas menos despesas, exceto juros, passaria a ser um déficit de 90 bilhões, ou quase 1% do PIB no ano que vem. Esse seria um cenário preocupante, porque colocaria de novo as contas no vermelho e aumentando, inclusive, o endividamento. Há poucos dias das eleições, é importante que o eleitor tenha informações confiáveis e oficiais sobre o processo eleitoral, desde informações básicas, como os locais de votação e como usar a urna eletrônica na hora de digitar o voto. Vídeos do próprio Tribunal Superior Eleitoral disponíveis na internet ajudam a tirar as dúvidas.
Em poucos dias, os brasileiros vão escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados. À medida em que se aproxima a data das eleições, aumenta a procura por informações confiáveis sobre o processo eleitoral. Ao pesquisar na internet como votar ou como usar a urna eletrônica, o eleitor deve encontrar explicações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral sobre os endereços dos locais de votação, os horários e os documentos exigidos. Uma dúvida comum é a ordem dos candidatos na votação. E a dica é levar um papelzinho com os números dos candidatos que você escolheu já na ordem em que vão aparecer na urna. Bem simples, né? A eleição está chegando. Vote consciente. Outra dúvida comum é como usar a urna eletrônica. O TSE disponibilizou na internet um simulador da urna eletrônica, no qual é possível treinar a votação para todos os cargos em disputa nas eleições gerais deste ano. Na urna real, seu voto estará validado. Também na internet, o eleitor pode encontrar o Guia do Voto Consciente, elaborado pelo TSE, com informações sobre as funções de cada um dos cargos e as regras das eleições, como o financiamento de campanhas, além do lembrete de que vender o voto é crime e alertas sobre o cuidado com a veracidade das informações. É dever da sociedade como um todo promover a legitimidade do processo eleitoral através do combate à desinformação e às fake news. A pessoa tem o direito de escolher quem ela quiser. Muitas vezes não se sabe qual foi o fator da sua tomada de decisão. O ideal é que a gente faça nossas escolhas baseadas em nossas convicções. E essas convicções, elas devem escolher aquele que a gente acha mais preparado. De acordo com a Constituição de 1988, presos provisórios e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação têm direito ao voto. Mas apenas um pequeno contingente dessa população foi regularmente inscrito para escolher seus representantes no próximo dia 2 de outubro. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã de 1988 foi redigida com foco na garantia de direitos individuais e coletivos. Um deles é o direito ao voto. Essa prerrogativa não deixou de fora nem mesmo as pessoas em prisão ou em internação provisória, no caso de adolescentes. Só não pode votar e ser votado o preso condenado por sentença criminal transitada em julgado. Avisamos que nossa reportagem mostra imagens de eleições passadas em sessões regulares. 21 de setembro de 2022. Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Brasília acompanhando o trabalho de lacração das urnas. Os nomes dos candidatos são inseridos, 1.000 urnas por dia serão carregadas e daqui partirão as urnas que vão para as sessões eleitorais nas unidades prisionais e nas unidades de internação de adolescentes. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil de hoje existem cerca de 400.000 homens e mulheres presos em caráter provisório, ou seja, sem condenação definitiva e com direitos políticos preservados. Mas, para exercer o direito de votar, apenas 12.963 presos provisórios foram regularizados até a data limite de 18 de agosto. Cabe aos tribunais regionais disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e unidades de internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que uma sessão seja instalada, é necessário um mínimo de 20 eleitores aptos a votar. Mesários e funcionários desses locais também poderão votar nessas sessões. Todas as urnas estão sendo preparadas, inclusive para os presidiários provisórios. E nós estamos realizando cerca de 1.000 preparações por dia, ou seja, 1.000 urnas estão sendo lacradas para o dia da eleição. Até o dia 28, nós vamos fazer a lacração em torno de 7.000 urnas, que aqui no Distrito Federal nós temos cerca de 7.000 sessões eleitorais que estão instaladas em 610 locais de votação. Nós temos muitos presos provisórios, ou seja, que ainda não foram condenados definitivamente. Nessa situação,
eles têm o direito de votar. No total, nós vamos ter cerca de 800 votos nessa área. E a Justiça Eleitoral, em atenção a esse direito, está instalando 3 sessões eleitorais na Papuda. Uma urna vai ficar no presídio feminino. Todos os presos que não foram condenados definitivamente têm o direito de votar, assim como os adolescentes infratores que estão internados. Na hora do voto, todos somos iguais. E como parte do processo de plena reintegração à sociedade, os adolescentes infratores também querem votar. Aqui será instalada uma sessão no dia 2 de outubro para o voto do adolescente. O voto, como exercício da soberania popular, é assegurado a todos por nossa Constituição. Esse direito não pode ser negado aos presos provisórios, aqueles que ainda não foram julgados de forma definitiva. Por isso, a importância deste grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral para garantir o direito de quase 13 mil detentos provisórios de fazerem a sua escolha de forma democrática e livre. Você sabe o que são as missões avançadas de observação eleitoral? São grupos especializados que analisam temas específicos antes das eleições. O objetivo é aperfeiçoar o processo eleitoral. 300 brasileiros e 100 observadores internacionais vão estar espalhados por dezenas de cidades para testar e observar de perto o processo de votação. O objetivo é estudar as urnas eletrônicas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as missões pretendem contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, integridade e confiança pública nas eleições. As observações eleitorais são de suma importância para a consolidação da democracia em todo o mundo. Desde a década de 70, com o começo dos processos de independência dos países africanos, algumas instituições de reconhecimento mundial começam a fazer e promover o que ficou conhecido como observação eleitoral. É um processo grande, extenso, de várias etapas, que tenta medir alguns aspectos que foram consolidados em bibliografia da ciência política como aspectos essenciais para a consolidação, para a existência de democracia, tal como a cobertura dos meios de imprensa sobre o processo eleitoral, a isonomia no processo de apuração dos votos e a isonomia nos processos do Poder Judiciário. As missões eleitorais foram regulamentadas pelo TSE, que definiu diretrizes e procedimentos que devem ser adotados por representantes de instituições que tenham interesse em participar como observadores das eleições brasileiras. Os estrangeiros que vão participar chegam ao país antes do período eleitoral para examinar temas específicos que contribuam para as missões integrais. O convite do TSE para observadores estrangeiros participarem, acompanharem todo o processo eleitoral no Brasil é fundamental para reforçar a percepção de que nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, tudo é seguro, não é? E o Brasil é um player importante, quer dizer, o resultado eleitoral, todo o processo eleitoral do país chama a atenção do mundo. Então, essa presença de dezenas e dezenas de observadores de todo o mundo reforça essa condição de nós sermos uma das mais importantes democracias do planeta, uma das maiores democracias do planeta, e reforça também a transparência de todo o processo. Entre os objetivos estão observar o cumprimento das normas eleitorais nacionais, colaborar para o controle social nas diferentes etapas do processo eleitoral e verificar a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução do processo eleitoral. O Brasil tem uma longa tradição de eleições limpas e honestas. A Justiça Eleitoral foi criada justamente com esse objetivo. Nossas eleições têm a sua apuração centralizada e há uma transparência completa dos métodos de realização do voto por meio da urna eletrônica e também acerca da apuração. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.